conteúdo da aluno? Vou. Fique em silêncio, tá? Tá bom. Pronto, então, pessoal, eu resolvi iniciar essa aula com um pouquinho de revisão do que a gente tinha terminado na aula passada, que é a parte de API REST, certo? E HTTP. Mamãe. Pronto, agora vá brincar. Oh, meu Deus. Espera aí, viu, pessoal? Desculpa aí. Não vai dar certo isso, não. Foi mal aí, pessoal. Difícil, viu? Criança em pandemia dentro de casa. Criança que não entende, né? Vocês estão aí ainda, né? Então, sim, professor. Pronto. Então, eu resolvi iniciar um pouquinho do fim do que a gente estava terminando de conversar na aula passada, porque a gente faz uma pequena revisão, tá? Então, a gente estava conversando na aula passada que HTTP é o protocolo de comunicação usado quando a gente fala de uma API REST, né? E que a API REST, no fundo, essas aplicações, né, que são apresentadas na forma de API, elas oferecem um serviço, né? E esse serviço, tipicamente, tem uma conexão com a base de dados, tá? E aí, essa base de dados vai conter entidades que são entidades que fazem parte do domínio daquele problema, né? Então, se, por exemplo, a gente vai falando de comércio eletrônico, vai ter lá usuário, cesta de compra, sei lá, pagamento, produtos, coisas desse tipo. Se a gente estiver falando de uma escola, vai ter aluno, professor, disciplina, e por aí vai, tá? E essas entidades, quando a gente está falando de uma API REST, a gente chama de recurso. É um recurso, é uma abstração sobre uma determinada informação que essa API gerencia, tá? Para acessar essa API, a gente usa uma URI, né, que é como esse modelo aqui que a gente está vendo aqui. Então, vai ter o protocolo que é usado, que sempre vai ser o HTTP, o HTTPS, o domínio, né, desse serviço, onde esse serviço está implantado. Então, aqui tem que ser um nome que é traduzido para um endereço IP na internet, tá? A porta que esse serviço vai escutar. Então, com essa informação aqui, um cliente desse serviço consegue se conectar nesse processo que está ouvindo essa porta 8080, tá? E o que vem em seguida é o caminho, é a rota do recurso, né? Esse aqui é o caminho do recurso, e a gente pode ter depois parâmetros que identificam melhor a busca ou o que deve ser feito, tá? Então, esse caminho do recurso aqui faz parte do projeto de uma API REST. Então, quem está desenvolvendo aquela aplicação que está por trás da API é que vai dizer quais são esses caminhos para esse recurso aqui, de forma que cada recurso tem um caminho único, tá? Então, se eu tenho um pet shop e vou colocar lá um recurso de animais, para adicionar animais, remover animais e tudo mais, vou ter um caminho para esse recurso de animais. Aí, se eu tiver, sei lá, itens para cachorros, eu vou ter um caminho para esse recurso itens para cachorro. E assim sucessivamente. E quem coloca um nome e quem identifica como é esse caminho é o projetista, tá? Então, quando a gente está falando de um protocolo HTTP, a gente tem uma conexão fim a fim, né, entre o cliente que está usando aquela aplicação e o servidor que está servindo aquela aplicação. Nesse caso, é uma aplicação de back-end exposta através de uma API, tá? Então, o cliente, do lado cliente, ele vai gerar uma requisição HTTP. Nessa requisição, deve ter todas as informações necessárias para que o servidor atenda esse pedido desse cliente. E aí, do lado servidor, o serviço vai gerar uma resposta HTTP que deve indicar para o cliente se aquela requisição que foi realizada, se deu certo ou se não deu. Se não deu certo, né, alguma informação extra de por que não deu certo, qual foi o tipo de erro.
E se algum dado foi requerido naquela requisição do cliente, esse dado vai ter que ir no corpo dessa resposta, tá? Então, faz parte desse protocolo HTTP o formato das mensagens de requisições e das mensagens de resposta daquele protocolo. Aqui as requisições são as requisições aqui são o que é gerado pelo cliente, são geradas pelo cliente, e as respostas geradas pelo serviço, tá? Aqui no cliente, o que é importante da gente reconhecer, né, na requisição, qual é o verbo, o método associado a essa requisição, porque esse verbo vai indicar que tipo de ação deve ser realizada lá no servidor, tá? Então, é importante para a gente, como projetista desse tipo de aplicação, desse tipo de API, entender esses verbos e esses métodos, para que a gente utilize eles da forma correta, tá? Depois vem a versão do protocolo que está sendo usado, em seguida, vários cabeçalhos aqui, que são informações de controle, tá? Que à medida que vocês forem progredindo, vão aprender a usar, mas o framework vai fazer tudo isso para a gente não precisa entender disso. E aqui, no fim, vem o corpo, né, da requisição. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma requisição como essa aqui, que é um post significa que você quer enviar dados para serem gravados lá pelo serviço no banco de dados, né, ou para outra, em geral para isso, né, você quer enviar dados, quer criar um novo registro de um determinado recurso, tá? E aqui, nesse caso aqui, você pode enviar dados aqui no corpo, tá? Se a gente está falando de uma API REST, os dados que vão aqui ou vão ser no formato JSON ou vão ser no formato XML. Lá no servidor, o servidor vai receber essa requisição, vai olhar essa requisição, vai realizar a ação naquele recurso específico, tá? E vai retornar para o cliente uma resposta. Aí a resposta tem esse formato, né? Tem a versão do HTTP, tem, além da versão do HTTP, tem o código de resposta, né, que é o mais conhecido da gente, que é o mais bacana, é o 200, que é o ok, deu tudo certo. Mas existem vários outros códigos, nesse caso aqui o 403, indica um erro de cliente. Quer dizer, quando o cliente mandou uma requisição para cá, mandou uma requisição e eu sou proibido de fazer esse tipo de pedido que ele pediu. Para esse cliente, isso não pode ser feito. Então, esse é o código de resposta. Também existem cabeçalhos na resposta e o corpo da resposta. Porque quando a requisição é para pedir informações, aqui nesse corpo vai vir um JSON ou um XML com as informações solicitadas, se a requisição for bem sucedida, né? Se for realizada com sucesso no servidor, tá? Então, é importante para a gente entender esses verbos, entender esses códigos de resposta, para que a gente use isso da forma correta, tá? Eu coloquei sempre links aqui nas apresentações dos manuais de Mozilla, porque lá eles explicam direitinho sobre esses verbos, sobre esses métodos, e também sobre os códigos de resposta, para que aos poucos vocês aprendam como é que eles devem ser usados, tá? O ideal é que a gente entenda e que use da forma correta. Então, só para simplificar, a gente tem aqui alguns métodos, né, que são os verbos que se colocam aqui na requisição, tá? Aqui nesse caso, esse exemplo é um post. Então, tem o post é como se fosse para você criar um novo registro daquele recurso. Então, quando você faz um post no recurso alunos, significa que você está matriculando um aluno, você está inserindo nesse recurso um novo registro de um novo aluno, tá? Um put é para você modificar algum aluno que existe, tá? Tanto o put quanto o patch são verbos para modificar dados que já existem lá. Só que o put, quando você envia o aluno, por exemplo, né, nesse exemplo, você envia o aluno e aquele aluno, ele é modificado por inteiro. Você vai enviar o nome, a matrícula, e-mail,
e todas as informações que estão associadas a um aluno, e ele vai ser modificado, todos os atributos dele vão ser modificados por esse put. Já o PET é quando você quer uma modificação parcial daquele registro daquele aluno, quer modificar só o nome, porque o aluno casou e mudou de nome, por exemplo, tá? O GET, como já tem a dica, né, de GET, eu quero recuperar informações que estão lá, então eu posso recuperar tanto um recurso inteiro, que nesse caso vai ser uma coleção, né, por exemplo, se eu fizer um GET na raiz de alunos, desse caminho alunos, eu vou recuperar todos os alunos. Então, eu vou recuperar uma coleção de alunos. Se eu fizer um GET passando o identificador de um aluno específico, eu vou recuperar os dados de um aluno específico. Isso vai vir no corpo da resposta HTTP que o serviço vai me enviar. E o delete é para eu deletar um registro específico de um recurso, tá? Aqui coloquei de novo o link para vocês lerem, tem outros métodos, tá? Eu coloquei aqui os que a gente geralmente usa, especialmente aqui nesse curso de aplicações mais simples, porque a gente está na introdução desse tipo de desenvolvimento, desse tipo de aplicação, tá? E sobre as respostas, né? Esses verbos vão na requisição para o servidor. As respostas vêm do serviço para a gente. Quem diz para cada tipo de requisição que chega lá no serviço, quais são os tipos de resposta que podem ser gerados, somos nós que estamos desenvolvendo essa aplicação. Por isso que é importante a gente entender e usar esses códigos da forma correta, tá? Então, tem informações que são só para dar alguma informação. Esse aqui eu acho que é menos usado, né? Daqui por diante são mais usados. Tem códigos de 200 a 299, é quando aquela requisição foi realizada com sucesso, tá? De 300 a 399, são redirects. Então, por exemplo, a requisição chegou numa réplica de um serviço que é mais usado quando você tem várias réplicas, né? Chegou numa réplica e aquela réplica agora não pode responder aquilo, então o balanceador de carga pode enviar isso para outra réplica, tá? Isso aqui a gente também não vai usar muito agora. A gente vai usar muito respostas de sucesso, respostas de erro que foram geradas pelo cliente. Então, quando aquela requisição é mal formada, né, ou esse cliente, por exemplo, está pedindo algo que nem existe lá no servidor, por exemplo, ou está pedindo algo que ele não tem direito a fazer naquele serviço específico, então são erros de cliente. E erros de servidor são erros que ocorrem internamente no servidor. A requisição foi bem formada, foi correta, aquele processamento começou a ser iniciado, mas aconteceu um erro e não pôde ser terminado, tá? Então, são os códigos de 500 a 599. E aí, usando esse conhecimento que a gente tem até agora, a gente começa a associar, né? Essas APIs, elas estão sempre associadas a uma aplicação que está por trás, que aqui no curso a gente está falando de aplicações web, é a parte do back-end da aplicação que vai expor essa API, né? Então, esse back-end está associado a uma base de dados, que expõe recursos, que são essas abstrações importantes no contexto dessa aplicação, e dentro da aplicação sempre vai ter a gente está falando aqui de desenvolvimento OO, tá? Então, dentro dessa aplicação, né, de back-end que a gente está desenvolvendo, essa aplicação ela é exposta para o mundo através de uma API REST, mas lá dentro a gente vai ter um projeto OO de uma aplicação normal, com entidades, com componentes, né, com classes lá dentro, que vão representar cada recurso desse. Então, se eu estou fazendo uma aplicação de uma escola, com certeza eu vou ter uma classe aluno, uma classe professor, que vai representar esses recursos dentro da minha aplicação, tá? Esses recursos, eles podem ter relacionamentos entre si, né? Então, por exemplo, uma disciplina, ela pode estar sendo ministrada por um professor e ela pode estar sendo cursada por vários alunos. Então, quando a gente pensa na aplicação como um todo, existem relacionamentos entre esses recursos que essa API REST expõe, tá? E aí, para cada recurso desse, a gente vai precisar pensar no caminho que representa aquele recurso e nas ações que a gente quer oferecer na API para modificar aquele recurso, né, de forma que a gente gerencie esse recurso através
dos clientes que acessam essa API. E aí, cada recurso desse que a gente está expondo, a gente vai expor de forma controlada, porque nem todos os clientes vão poder realizar todas as operações possíveis em todos os recursos, né? Depende do cliente. Quando a gente está falando de desenvolvimento de back-end, a gente sempre se preocupa com a segurança, porque a gente está expondo esses recursos que representam dados de alguma instituição, de alguma empresa, e dados são sempre algo muito sensível, né? A gente não quer expor os dados para quem não deve ter autorização de ver aqueles dados, tá? Então, isso é sempre uma preocupação do projetista. Dúvidas até aqui, pessoal? Tá tranquilo, professora. Tranquilo, professor. Deixa eu colocar o Meet aqui de lado, porque se alguém falar no chat, eu vejo. Então, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre práticas para a gente projetar essas APIs, tá? A gente ainda nem sabe desenvolver as aplicações, eu sei, mas antes da gente aprender a desenvolver, a gente precisa projetar as APIs, tá? O que é que a gente quer expor? Que recursos a gente quer expor? Que ações a gente quer permitir que sejam realizadas em cada recurso? Que rotas, que caminhos a gente vai usar para representar cada recurso desse? Que tipos de relações a gente vai deixar claras entre os recursos já nesses caminhos, tá? Para cada caminho, quais são as respostas, né? Para cada tipo de pedido que o usuário pode fazer nessa API, quais são as respostas que podem ser retornadas para esse usuário, tá? Então, tudo isso faz parte da tarefa do projetista dessas APIs, que muito provavelmente vão ser os próprios desenvolvedores daquela aplicação, né? Claro que isso depende muito da organização de cada empresa, mas talvez não faça tanto sentido que exista um time só para desenvolver o projeto da API sem meter a mão na massa para implementar de fato, certo? Esses projetos são muito importantes porque essa API é o que acaba sendo exposto para o mundo, né? Então, essa API, ela vai ser consultada por vários clientes, né? Inclusive, pode ser consultada por outras APIs. E aí, se você tem um projeto mal feito e essa API precisa ficar sendo modificada, os clientes dessa API vão precisar também ser modificados para acessar a nova API, né? Então, especialmente se aquele RateOS que a gente conversou na aula passada, se ele não estiver em prática, né? Que o RateOS os clientes sabem apenas o ponto, o primeiro link que pode ser usado para acessar um recurso. Daí em diante, o servidor envia de volta na resposta quais são os próximos caminhos que, a partir dali, o cliente pode seguir. Mas isso já é algo mais avançado, a gente nem vai ver nesse curso, tá? Então, projetar uma API é algo de grande responsabilidade, porque o ideal é que essa API não fique mudando muito, né? Que todo mês muda, isso não é bom. Claro que com o tempo podem haver novas versões, né? Ou porque você está oferecendo novas funcionalidades, ou porque algumas funcionalidades antigas você não quer mais oferecer, ficaram obsoletas. E aí você pode ter novas versões da API, mas que isso não seja algo que vai acontecer a todo momento, essa API ficar mudando, porque isso é um contrato, e os clientes vão conhecer esse contrato e vão usar esse contrato. Então, se isso muda com frequência, os clientes também vão precisar passar por modificações. E aí, para que a gente tenha uma chance maior, né, de conseguir bolar boas APIs dessas, a gente estuda boas práticas para a gente projetar essas APIs REST, tá? E aqui a gente vai ver algumas, certo? A primeira delas é que os recursos, né, a gente falou que toda API vai expor recursos, né, com informações que são de interesse dessa aplicação. Aí a gente falou, se for uma escola, pode ter aluno, recursos de alunos, de professores, de disciplinas, etc. E aí a primeira coisa que é importante quando a gente vai desenvolver uma API é saber identificar quais são esses recursos. Em geral, eles são substantivos daquele domínio, daquele problema, tá? Então, é muito parecido com a forma que a gente identifica as classes que a gente vai ter numa aplicação OO. A gente sempre fica olhando quais são os substantivos importantes, como é que eles se relacionam,
para ver como é que eles compõem. E da mesma forma aqui vai ser muito parecido, certo? Cada recurso deve ter uma identificação única. Então, o primeiro nome daquela rota, daquele recurso, deve ser único para cada recurso, tá? A gente chama esse primeiro nome a raiz do recurso, tá? Todos os nomes de recursos nessas rotas, eles devem ser formados só por letras minúsculas, certo? Isso é uma convenção, só letras minúsculas. E, além disso, esses nomes devem vir no plural. Então, se você tem uma escola, você vai ter o recurso alunos, o recurso professores, o recurso disciplinas, tá? Mesmo que quando você vai fazer um post, você vai fazer um post de um aluno só, ou quando você vai recuperar, você pode tentar recuperar passando o identificador só de um aluno, que vai ficar alunos barra o identificador do aluno. Mesmo nesse caso, a convenção é sempre usar o plural, porque quando você recupera um recurso, quando você recupera a raiz de um recurso, você sempre recupera uma coleção, tá? Então, vai ser disciplinas, se for comércio eletrônico, vai ser cestas de compra, clientes, produtos, tá? Pagamentos, por aí vai. A gente tem sempre que ser coerente. Aí vocês podem perguntar se isso é obrigatório, se vai dar erro se a gente não seguir isso. Não vai dar erro, não vai dar erro nenhum. Da mesma forma que se você estiver desenvolvendo uma API e aí você usa um método errado, né? Você quer, sei lá, você quer colocar um novo aluno, você quer matricular um novo aluno que não existe na sua base de dados. Ao invés de usar post, você usa um put. Vai dar certo, porque é você que está desenvolvendo, você programou lá. Quando chegar um put, você, na verdade, vai adicionar um novo aluno. Mas, do ponto de vista conceitual, está errado. Né? Então, quando outros usuários forem fazer programas para acessar a sua API, isso vai soar muito estranho, certo? Então, da mesma forma aqui, se você colocar uma letra maiúscula, ou se você colocar no singular, ok, não vai dar erro, porque você programa, a gente programa do jeito que a gente quiser. Mas, fora da convenção, isso soa estranho. Né? Então, soa que a gente não sabe o que a gente está fazendo. Que a gente é muito amador nisso, tá? Evitem sempre usar barra no fim da rota, às vezes dá problema, isso é errado. Se sua rota é alunos, é só alunos, não tem alunos barra, é só alunos. O barra você usa quando tem algo a mais que vem nessa rota, para diferenciar um pedaço do próximo pedaço daquela rota, certo? Porque, por exemplo, o recurso alunos, ele pode ter várias rotas associadas, alunos, barra e D do aluno. Isso é uma rota que vai recuperar um aluno, por exemplo. Ou alunos barra disciplinas. Eu estou dizendo que alunos podem estar matriculados em disciplinas, sei lá, alunos barra ID do aluno barra disciplinas. Eu estou recuperando agora as disciplinas daquele aluno específico, tá? Então, essa barra no fim a gente não usa, é errado, tá? Como eu já comecei a exemplificar aqui, né? A gente tem relacionamentos entre recursos, isso é muito comum, certo? Então, por exemplo, já exemplifiquei um tipo de relação aqui, inclusive está aqui, tá aqui nesse exemplo, certo? A gente tem aqui o recurso estudantes, eu passo o ID do estudantes, barra disciplinas. Esse barra aqui é errado, tá? Não sei nem porque eu botei. Acabei de dizer que é errado, boto. Então, eu estou dizendo que estudantes, aqui eu uso essas barras aqui, para mostrar relações. Ó, estudantes tem um ID e tem uma relação com disciplinas, e aqui eu vou recuperar as disciplinas desse estudante específico, tá? Essa relação também pode ser uma relação hierárquica, né? Parecido com o que a gente via, por exemplo, quando a gente fazia herança em OOL, o que é algo não recomendado, certo? Mas existe essa possibilidade. Por exemplo, de todas as disciplinas oferecidas, algumas podem ser disciplinas à distância, ou podem ser disciplinas híbridas, enfim, podem ter características especiais de disciplinas, e aqui eu posso recuperar das disciplinas apenas as que são à distância, por exemplo, certo?
E aí esse barra é usado para indicar essa relação. Quando a gente tem nomes compostos, como esse aqui, por exemplo, ó, disciplinas à distância. Quando a gente tem nomes compostos assim, a gente pode usar hífen para separar esses nomes, ok? Por convenção, o hífen é usado nesse caso, nunca o underline, tá? Esse underscore aqui nunca pode ser usado nesse caso. Vai dar erro se usar? Provavelmente não, mas foge da convenção. Sou estranho para quem tem familiaridade com as APIs, certo? Esse tipo de API, ok? Pode usar Snipcase ou Oi, Timecase, professora? pode usar só letras minúsculas. Ok. Qual é a pergunta? Tipo assim, na hora que eu fosse modelar lá o URL, porque onde eu trabalho o pessoal costuma modelar usando. Eu sempre confundo, eu acho que é Camel Case, que é quando tipo uma letra minúscula e acompanha uma maiúscula. É, assim, nas minhas leituras, não. Você usa só minúsculas. Essa aí que você falou, a gente usa dentro do projeto O, pelo menos em Java, a convenção é usar isso, né? Em Java já é o contrário, você vai colocar um nome de um método, de uma variável, você nunca usa underline e nem hífen, você usa letras minúsculas e maiúsculas para diferenciar, né? Mas aqui nesse caso, a indicação é usar só letras minúsculas e usar o hífen para separar essas palavras, quando você tem palavras compostas, certo? Certo, certo. Outra prática, que é uma boa prática, é nunca usar o nome da operação dentro da rota. Então, por exemplo, tem uma rota barra disciplinas barra excluir, barra disciplinas barra adicionar. Isso é errado. A ação que vai ser realizada vai embutida na requisição HTTP. São aqueles verbos que a gente falou, get, put, delete, post, head, certo? Esses verbos aqui vão indicar qual é a ação que vai ser realizada, e não um verbo que vem aqui nas rotas. Então, é proibido usar verbos nas rotas, certo? Proibido, assim, se você quer seguir uma boa prática da convenção que foi criada para projetar essas APIs, certo? Mas, de novo, a gente tem a liberdade de fazer a API do jeito que a gente tem que entender. Outra coisa que a gente deve evitar é adicionar lá na rota qual é o tipo de representação de dado que vai ser usado. Tá? Então, eu coloco lá na rota que vai, sei lá, um get, a requisição vai ser um get, né? Então, eu esqueço qual é o verbo, aí eu faço um barra disciplinas, barra ID, barra JSON, para dizer, ó, eu quero recuperar a informação dessa disciplina específica, mas eu quero no formato JSON. Não é assim, tá? Existe um cabeçalho específico para negociação de conteúdo no HTTP, e isso é que deve ser usado se for o caso de negociar isso. Às vezes o serviço pode retornar em vários formatos diferentes, e você quer, como cliente, negociar que você quer um certo formato. Então, você usa o cabeçalho da requisição para informar isso, tá? E não colocar lá na rota, certo? E a gente deve sempre lembrar de obedecer à comunicação sem estado, tá? Então, sempre o cliente que deve guardar todas as informações necessárias para fazer as requisições que ele deseja fazer. Então, se um cliente já se autenticou, já recebeu um token que representa ele naquele serviço, ele deve ficar enviando o token sempre. E aí isso deve ser feito no cabeçalho correto. Esse token vai ter um cabeçalho específico para enviar esse token. Tá? Por exemplo, se um cliente está criando uma lista de compras no serviço e esse cliente está adicionando produtos nessa lista de compras, esse cliente tem que manter essa cesta de compras e sempre enviar para o servidor para ele saber que cesta de compras é essa, de que se trata, além do cliente de que se trata. Então, lembrar que a gente tem que sempre obedecer essa comunicação sem estar. Beleza? Beleza até aqui, pessoal? Beleza, professora? Joia, porque a gente agora vai começar a esquentar os motores aqui, tá? Eu não sei se vai dar tempo nessa aula, mas a ideia é que a gente vai progredir aqui para já já começar a fazer uma aplicaçãozinha bem simples, nem que diga só oi, fulano, certo? Então, a partir de agora a gente vai ter
a gente vai conversar um pouco sobre algumas questões importantes para que a gente chegue ao ponto de criar uma aplicação de back-end com uma API REST que expõe essa aplicação, tá? E tudo isso usando Java e o Spring Boot, certo? Então, a gente continua precisando ainda de um pouco de teoria, então a gente vai falar sobre framework de desenvolvimento, o padrão MVC, que é o padrão usado para construir esse tipo de aplicação que a gente está construindo aqui. Depois a gente vai falar mais sobre essas camadas de software que sempre vão existir nessa aplicação, controladores, serviços, e por fim é que a gente vai criar uma aplicaçãozinha usando MVC, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre um framework de desenvolvimento. O que é que vocês entendem por framework? Esquecendo ainda que é desenvolvimento. Framework só. Alguém tem algum entendimento sobre o que é um framework? Acho que as pessoas traduzem como arcabouço. É um conjunto de bibliotecas que vai ajudar a gente a programar. Beleza. Faz sentido. E já que esse conjunto de bibliotecas ajuda a gente, né, com serviços, não é? Isso? Faz para a gente coisas que a gente não vai precisar fazer. Então, qual é o principal objetivo de um framework de desenvolvimento? Pensando agora em um framework assim. Eu acho que é agilizar, professor, o processo de desenvolvimento. Já tem funções Perfeito. criadas. Perfeito. Eu não preciso, toda vez, ter que desenvolver certos códigos, porque isso já foi feito antes, tá? Então, um framework, ele vai sempre aumentar a produtividade da gente. Só que tem uma questão, tá? Vocês já pararam para pensar, vocês já desenvolveram algum framework na vida de vocês? Não, a gente só pegou, professora, dos outros mesmo. Só pegou, né? Porque um framework é desenvolvido como? Né? A forma de desenvolver um framework, ela é diferente da forma de desenvolver uma aplicação normal qualquer, tá? Um framework, ele não surge assim do zero, tá? Fui lá e surgiu. Né? Um framework surge a partir da observação de várias aplicações semelhantes. Então, vamos supor que tem uma empresa que começou a desenvolver essas aplicações de back-end usando Java e que expõe API REST, tá? E começou a desenvolver do zero, sem usar nenhum framework. Aí foi lá, a duras penas, desenvolveu aquele negócio. Então, essa equipe de desenvolvimento teve que se preocupar com um monte de coisas. Por exemplo, teve que se preocupar com o estabelecimento da conexão HTTP, com quedas de rede, de timeout, o que é que faz da timeout? Como é que eu faço? Teve que se preocupar com gerar uma resposta HTTP, né? Teve que se preocupar com saber ler cada pedacinho, né, específico daquela mensagem da requisição HTTP. Teve que se preocupar em como é que se conecta com o banco de dados, como é que você estabelece uma conexão com o banco de dados. Teve um monte de coisas que esses desenvolvedores tiveram que se preocupar, né? E aí fizeram essa primeira aplicação e entregaram para o cliente. Aí outro cliente surgiu, é uma aplicação do mesmo tipo, de outro domínio de problema, tá? O primeiro era sei lá, comércio eletrônico, o segundo era cidade escola, tá? O terceiro era para a folha de pagamento de uma empresa, mas aí o pessoal quer começar a acessar por clientes diferentes. E aí, esse pessoal foi percebendo que algumas coisas são necessárias em toda a aplicação dessa. Essas coisas que eu falei, por exemplo, estabelecer conexão, gerenciar essa conexão, ler requisições HTTP, criar respostas HTTP, saber como se comunicar com o banco de dados, tá? Isso só para falar das coisas mais óbvias, né? Tudo isso é necessário em toda a aplicação dessa. E aí, alguma equipe de desenvolvimento mais experiente olha para todas essas aplicações, suga tudo que é comum entre elas, e aí isso é o framework, certo? É tudo que é comum. Só que esse framework é muito genérico, né? Ele é algo que não pode, ele não é uma aplicação específica, ele são apenas serviços que todas as aplicações desse tipo necessitam, né? Vão precisar.
né? Então, fica lá nesse framework, certo? Só que esse framework, ele precisa ser desenvolvido de uma forma que a parte que não é genérica, porque ele tem tudo que é genérico, né? Tudo que é geral para todas as aplicações, mas ele precisa se conectar de alguma forma com o que não é genérico, né? Com as partes específicas de cada aplicação, tá? E aí, para a gente entender melhor isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre frameworks e bibliotecas. Vocês sabem a diferença entre framework e apenas um conjunto de bibliotecas? Apesar de eu ter aceitado a resposta, um framework não é um conjunto de bibliotecas, certo? Porque essas coisas são diferentes. Vocês sabem qual é a diferença? Alguém já parou para pensar? Eu ia fazer justamente essa pergunta à professora, quando a professora estava explicando sobre frameworks, porque, pelo que a explicação é praticamente a mesma coisa que você criar uma livrezinha e colocar no projeto. Eu realmente Mas não não sei. é. O Vamos lá framework, entender isso. Oi. ele cria um fluxo de trabalho que deve ser seguido por quem for usar ele. Essa é um início de uma resposta aqui, né? O framework é diferente da biblioteca, porque quando a gente usa uma biblioteca ou várias bibliotecas, quem controla o fluxo de execução da aplicação que a gente está executando, que a gente está desenvolvendo, é a gente, né? Você está desenvolvendo uma aplicação em Java. O main da aplicação é seu, você que controla, você que diz o que é que vai rodar lá. E quando você precisa de algum serviço, de alguma biblioteca, você importa a biblioteca e usa o serviço. Não é assim que a gente faz? Não é Isso. assim? Sim, sim. Pronto. O framework, a gente tem uma inversão de controle, e o nome é exatamente esse, inversão de controle. Quem controla o fluxo de execução é o framework, não é mais você. O main não é mais seu, é do framework. E ele que vai controlar esse fluxo, e ele que vai chamar o seu código quando ele quiser alguma coisa específica da sua aplicação. Porque a gente não falou que o framework tem um monte de código que é genérico, que serve para todo mundo, mas tem certas horas que ele quer coisas específicas. E aí o framework é que controla o fluxo de execução, é do controle do framework. E aí de vez em quando ele lhe chama, tá? De vez em quando ele lhe chama. Por isso que as pessoas falam que um framework segue o princípio de Hollywood. O princípio de Hollywood é, os atores vão lá, fazem entrevista, aí quando termina, aí o ator acha que vai receber um telefone para ligar quando quiser, né? E aí eles dizem, não, vá embora, a gente chama você se a gente precisar. Esse é o princípio do framework, tá? A gente vai desenvolver um código que vai se conectar no framework, que é o framework que chama, enquanto que quando a gente está usando bibliotecas, a gente desenvolve um código e a gente chama a biblioteca. Entendem que foi invertido? Todo mundo entendeu isso? Sim, sim. Aprendi mais uma hoje, tá doido? Sabia não dessa não. Então, assim, se a gente for parar para pensar num gráfico, né? Eu tirei isso aqui da internet, tá? Da Wikipedia, eu acho. Quando a gente olha para uma biblioteca, né, a gente tem a plataforma de hardware, a aplicação que está rodando e a gente chamando as bibliotecas que a gente quer usar. Quando a gente tem um framework, a gente roda o framework, tá? E esse framework vai chamando o que for necessário da nossa aplicação. Então, é uma inversão de controle que acontece todas as vezes que a gente usa um framework. Então, quando a gente for desenvolver as aplicações que a gente vai desenvolver aqui nesse curso, vai haver essa inversão de controle. Não são vocês que vão controlar o fluxo de execução. Quem vai controlar é o Spring Boot. Tá? É o container lá que vai rodar do Spring Boot e que vai chamar certos códigos que a gente vai desenvolver na hora que for preciso. Tá? Então, quando a gente usa um framework, a gente meio que perde esse poder de saber exatamente o que é que está acontecendo. Essa é uma das desvantagens, né, para as pessoas que gostam de entender absolutamente tudo. Tem que estudar bastante do framework para poder entender exatamente tudo que está acontecendo, né, porque o controle fica invertido. O controle agora é do framework, o controle de execução, e não mais nosso, como programador daquela aplicação, tá? E aí, esses frameworks se utilizam de vários padrões de projeto. Quando vocês pagaram lá a POO,
vocês devem ter visto vários padrões de projeto, acho que é PO, o nome da disciplina, né? PO. Vocês devem ter visto vários padrões de projeto, né? Vocês lembram que é um padrão de projeto? Faz tempo que vocês pagaram, eu acho, né, PO? Foi no P3, eu acho. Mas a gente aprendeu. Tá gravado na mente. Massa. Então, por exemplo, template method, que é quando você cria uma classe abstrata e depois você você herda daquela classe e implementa aquele método específico. Isso é um tipo de forma do framework se comunicar com a gente, que é quando a gente ou a gente implementa uma interface, ou a gente herda de uma classe, uma classe abstrata, por exemplo, e a gente implementa um método específico. E aí o framework, quando vai rodar algo daquela classe, na verdade, ele pega a implementação que a gente deu para aquela parte específica que ele precisa. É uma forma de fazer o framework se comunicar com a gente, tá? No caso de Spring Boot, vocês vão ver que o Spring Boot se comunica com a gente de várias formas. Inicialmente, o que a gente vai ver é a comunicação através de anotações, tá? O framework espera que a gente desenvolva certos componentes de aplicação para ele. E a gente anota, esse componente é de tal tipo. E aí ele sabe que quando ele precisar de um componente daquele, ele vai naquela classe, para ver se é aquele o componente que ele está precisando, certo? De uma forma simplificada, seria algo desse tipo, tá? Então, o código do framework chama o código da gente e se utiliza de padrões de projetos específicos para fazer essa comunicação, né? Deixa lá brechas de coisas abstratas, de coisas que a gente deve implementar, para poder ele chamar a parte que a gente implementa na hora adequada, dependendo do fluxo de execução que o framework estiver executando lá, que foge do nosso controle, certo? E aí, nesse curso, a gente vai usar o framework Spring Boot. Tá? Quando a gente fala desse tipo de aplicação, além do framework, a gente pode precisar de outras bibliotecas, a gente usa Maven para gerenciar essas dependências todas. A gente vai escrever o código em Java. Spring Boot tem para Kotlin também, a gente vai escrever em Java. E eu vou usar o Eclipse nos exemplos que a gente for ver, mas vocês podem usar a ideia que vocês preferirem, certo? Então, os padrões de projeto são muito importantes aqui, em vários sentidos, certo? Um padrão de projeto, como vocês já devem lembrar, mas só repetindo, é uma solução genérica, tá? Muito genérica, para resolver um problema de projeto de software que foi sentido em várias situações, no desenvolvimento de aplicações diferentes, mas aquele mesmo problema foi visto, e aí desenvolvedores super experientes bolaram soluções super bacanas para esses problemas de projeto, de desenvolvimento, que a gente acaba seguindo. Que são, eles dizem, para resolver esse problema, você cria uma classe assim, que tem um método tal abstrato, e aí depois você pode criar várias classes que implementam esse método e ficar intercambiando, enfim. Depende de qual foi o problema. Mas a ideia de um padrão de projeto é definir de forma genérica como a gente resolve desafios de projeto, especificamente aqui de desenvolvimento OO, certo? A gente vai ver aqui também padrões de projeto, esses padrões de projetos que a gente vai ver aqui, eles estão muito conectados à arquitetura da aplicação, tá? Como é que aquela aplicação é organizada, certo? Mas todos os padrões de projeto, eles visam sempre as mesmas coisas. Simplicidade, baixo acoplamento entre os componentes, alta coesão, para poder facilitar a manutenção daquele software, né? Tudo isso, essas coisas são sempre os objetivos de todo padrão de projeto, certo? É interessante que vocês relembrem os padrões de projeto que vocês já estudaram, porque eles podem ser úteis para o design OO dessa aplicação de back-end que vocês estão desenvolvendo, tá? A gente não vai tocar nesses padrões de projeto, padrões de atribuição de responsabilidades, naqueles padrões GRASP, os padrões de Agent of For, que são aqueles padrões
Strategy, Template Method, Hook Method, Singleton, e por aí vai. A gente não vai relembrar nada disso. Composite, enfim, a gente não vai relembrar nada disso. Os padrões que a gente vai ver aqui são outros padrões de projeto, certo? E o primeiro que a gente vai ver, que é muito importante, não sei se talvez vocês já ouviram até falar, é o padrão MVC, tá? Eu enxergo esse padrão muito como um padrão, assim, arquitetural mesmo, porque ele define a forma, os componentes, né, mais globais de sua aplicação e quais são as responsabilidades deles, tá? O padrão Model View Control. Então, nesse padrão, a gente tem um modelo. Esse modelo, ele tem lá dentro os dados, né, tem um modelo de dados que essa aplicação acessa, tá? Mas eu considero que nesse modelo eu vou ter as entidades, vou ter os relacionamentos entre as entidades que vão realizar o que precisa ser realizado, tá? É como se fosse a lógica, assim, da aplicação e o acesso aos dados, tá? As regras de negócio, por exemplo, estariam nesse modelo, tá? Já a visão é o que apresenta as informações para o usuário final, tá? É o front-end da aplicação. E a gente pode ter muitas visões para o mesmo modelo, né? A gente pode ter visões de, sei lá, vários apps diferentes que se conectam ao mesmo modelo lá, para acessar aquela computação que aquele modelo está oferecendo, certo? Mas, entre essa visão e esse modelo, vai ter alguém para quebrar a dependência, certo? Eu coloquei até aqui um gráficozinho para facilitar isso, mas a gente vai falar muito sobre isso. Isso de diminuir a dependência entre as partes que se comunicam é muito importante. Então, por exemplo, se essa visão, né, se o front-end acessasse diretamente o serviço lá, sem um controlador, toda vez que esse serviço mudasse, isso aqui poderia ser mudado. Então, esse controlador é como se fosse a porta de entrada desse serviço, e esse controlador aqui, o ideal é que ele quase não mude. E a gente vai ver que é esse controlador, no fim, que expõe a API que a gente desenvolver, que a gente projetar. Então, o ideal é que ele não mude. Pode até ser que aqui a gente mude bastante, mas se aqui mudar pouco, esse cliente não vai perceber as grandes mudanças que essa aplicação está sofrendo, certo? Então, todas as aplicações que a gente for desenvolver aqui, a gente vai usar esse padrão. E a gente vai desenvolver essa parte dos controladores e essa parte do modelo, tá? Deixando essa parte da view para outro curso que vocês podem fazer, beleza? Então, se a gente for falar de um gráficozinho mais bonito, a gente diz assim, aqui tem um front-end, né? Ou outra API, né? Porque uma API da gente pode ser acessada por outras APIs também. Então, aqui tem um front-end ou outras APIs. Aqui, a porta de entrada são os controladores. Tá? Então, toda vez que as requisições chegam, são os controladores que recebem essas requisições, que olham essas requisições e que repassam, que solicitam. É como se o controlador ele soubesse quem sabe realizar aquele serviço, certo? Então, sei lá, se a gente pensar numa analogia com um restaurante, né? O cliente chega, o cliente vai lidar com os garçons, né? Vamos supor que é um restaurante muito grande, que tem várias cozinhas diferentes. Então, quando o cliente pega o cardápio, escolhe um determinado prato, aquele garçom, ele sabe exatamente em que cozinha ele deve levar aquela comanda, tá? Se vai levar na cozinha de comida japonesa, na cozinha de comida italiana, na parte de sobremesas, certo? Então, esse garçom, ele sabe para onde ele vai requisitar aquele serviço ali para que aquela comida que o cliente pediu que seja cozinhada, né, que seja preparada, tá? Então, é como se o garçom fosse um controlador, né? Ele é quem está lidando diretamente com o cliente, ele não sabe preparar nada, ele não sabe cozinhar absolutamente nada, ele não sabe fazer nada, mas ele sabe quem faz, certo? E aí, quem é que faz? Quem faz aqui para a gente, no modelo que a gente vai seguir nesse curso, que é um modelo bem aceito,
são os serviços. Então, os controladores, eles acessam serviços, certo? Eles pedem a esses serviços que realizem coisas, a serviços específicos. Nesse exemplo aqui, é como se fosse, eu acho, uma livraria. Então, eu tenho serviços que estão associados a livros, serviços associados a usuários, serviços associados a compras. Então, aqui o controlador, quando recebe, eu posso ter um ou mais controladores, certo? Se eu tenho mais de um controlador, o framework, na verdade, aqui na frente, ele tem uma capinha que vai receber essa requisição antes e vai saber exatamente para que controlador enviar, certo? Então, vai enviar para o controlador, a requisição é de tal tipo, eu vou solicitar o serviço específico para fazer isso. E aí solicita o serviço específico. O serviço específico vai ter acesso às entidades daquela aplicação, que são classes que representam entidades ou recursos daquela aplicação, certo? E vai ter acesso ao banco de dados, através também de outras classes, a gente vai estudar isso aqui depois com mais detalhes, não vai ser agora, acesso através de repositórios de dados, certo? Por enquanto, a gente vai ficar só nisso aqui. A gente vai desenvolver controladores, serviços e as entidades que compõem aquela aplicação, aquele back-end que a gente está desenvolvendo, certo? Beleza até aqui? Todo mundo calado? Beleza, vamos lá. Aqui, a gente começa a enxergar que esse tipo de aplicação, ela vai sempre ser formada por algumas camadas de software, certo? Então, as requisições HTTP, tá, vão chegar nos controladores que fazem a primeira camada do software, tá? São esses controladores. O controlador que receber aquela requisição vai ler aquela requisição e vai acionar o serviço específico que deve ser chamado para atender aquele pedido que chegou. Esse serviço, por sua vez, ele vai lidar com repositórios de dados e com entidades, que são as classes que representam recursos do domínio do problema, né? As entidades, por exemplo, do que a gente vinha falando de um software de escola, vão ser aluno, professor, disciplina, e por aí vai, tá? Os repositórios são classes de controle que acessam, sabem como acessar as bases de dados, tá? Então, eu posso, inclusive, ter bases de dados diversas. Eu posso ter repositórios que acessam MongoDB, repositório que acessa um banco de dados relacional, repositório que acessa arquivos CSV, sei lá. Eu posso ter o que eu quiser aqui de repositórios acessando os mais diversos tipos de bases de dados. E o serviço vai falar com o repositório específico do dado que ele quer ter acesso, né? E vai falar com aquele repositório. E essas entidades são que representam os recursos, ok? Essas camadas são importantes porque cada camada dessa é uma barreira para diminuir o acoplamento, tá? Então, as requisições chegam aqui nos controladores, esses controladores, eles não sabem nada ou eles sabem o mínimo possível sobre entidades, eles não sabem nada sobre repositórios, eles não sabem nada sobre que tipo de base de dados estão sendo usados, quais são os dados que tem. Esses controladores são totalmente cegos a respeito disso, mas eles sabem quem são os serviços que eles podem chamar, tá? Então, aqui é como se a gente criasse uma barreira aqui, tá? Se esses serviços mudam, se esse código daqui precisa mudar, sei lá, vai passar por um refatoramento completo, precisa mudar, talvez os controladores precisem mudar também, mas nessa parte de acessar o serviço, mas nessa parte que é exposta aqui para os clientes, não, tá? Que é a API. O que é exposto aqui para o cliente é a API, tá? Então, esses serviços, só os serviços que sabem falar com os repositórios, tá? E com as entidades específicas. Os controladores, eles podem até conhecer algumas entidades, que, por exemplo, se eu tiver na API uma rota que me pede informação sobre um aluno específico,
Então, acaba que esse controlador conhece a entidade aluno, porque ele vai precisar retornar um aluno aqui para responder esse pedido, né? Mas nem sempre essas entidades que esses controladores conhecem são as entidades reais aqui que representam o aluno, tá? Sei lá, um aluno pode ter informações sigilosas que nem são repassadas aqui para os controladores, tá? A gente também vai falar, isso é outro padrão do projeto que a gente vai falar depois, não hoje. Então, essas camadas criam barreiras aqui de acoplamento, tá? De forma que, se a base de dados muda, os repositórios vão mudar, mas essa interface aqui com os serviços, ela pode se manter as mesmas, para que o serviço não precise mudar, certo? Então, a ideia é que todo software que a gente vai desenvolver vai ter isso, vai ter controladores, vai ter serviços, vai ter entidades e vai ter repositórios formando essas camadas de software aqui. Beleza até aqui? Beleza, mas aí também parte do mesmo pressuposto, professor. Nada impede que, se eu quiser fazer meu controlador, o cara, eu posso fazer, ignorar todas essas camadas e fazer tudo no Pode, controle, né? pode. Se você quiser deixar todo o seu código no seu controlador, você pode. Agora, isso não é uma boa prática, né? Você está dando um tiro no pé, porque se for uma aplicação que você vai precisar manter ao longo do tempo, fica muito complicado, né? Que você vai ter uma God Class lá, que sabe fazer absolutamente tudo, né? E fica muito mais complicado, tá? Bypassar os serviços, assim, não ter serviços é super fácil. Agora, os repositórios, a gente vai ver quando for estudar, como o framework, esse framework que a gente está usando, torna muito simples o desenvolvimento desses repositórios, sabe? E aí, bypassar eles é mais difícil não ter repositórios do que ter, sabe? Ter repositórios torna mais fácil o seu código. Mas realmente, você pode fazer, realmente você pode matar essa camada de serviços e você ter controladores super robustos aqui que sabem fazer, eles que sabem fazer o que precisa ser feito, tá? Quando a gente for falar, eu disse para vocês que agora no início, quase tudo que a gente vai usar do framework vão ser anotações, né? Então, por exemplo, controladores, eu coloquei aqui @controller, isso é realmente uma anotação, mas o que a gente vai usar é o REST controller, tá? Porque a gente vai desenvolver a API REST. Então, os controladores vão ser classes dentro da aplicação da gente, marcadas com @REST controller. Os serviços vão ser classes dentro da aplicação da gente, marcados com a anotação @service. Tá? Então, vai ser uma aplicação normal, como outra qualquer, com métodos, com atributos, tá? Só que a gente vai marcar essas classes com determinadas anotações para que o framework saiba o que chamar em cada momento, tá? Os repositórios, a gente vai marcar. As entidades, a gente vai marcar. Mas no início, agora, que a gente não vai usar dados ainda, tá? A gente vai basicamente desenvolver controladores, desenvolver serviços e desenvolver entidades, mas que ainda não representam entidades da base de dados. São apenas as entidades que precisam para que esse software seja desenvolvido. Mas a gente não vai, de início, acessar banco de dados. Isso aqui vai ser só na segunda parte do curso, certo? Para que a gente fique bem fixo aqui nessas 3 camadas, e depois a gente adiciona a base de dados, ok? Dúvidas até aqui? Não, perfeito. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre os controladores, tá? Em geral, a gente vai ter um controlador para cada recurso, certo? Então, se a gente estiver falando daquele software de escola, a gente pode ter um controlador para alunos, um controlador para professores, um controlador para disciplinas, tá certo? Isso é obrigatório? Não. Você pode ter um controlador só para todo mundo, mas
a gente sempre tem que desenvolver as aplicações da gente pensando na manutenção, porque esse tipo de aplicação, a chance dela ser uma aplicação viva por muito tempo, usada por muito tempo, é muito alta, né? Se você vai para o mercado de trabalho e você desenvolve um negócio desse, provavelmente isso vai ser usado por muitos anos. Então, o ideal é que você desenvolva seguindo boas práticas, assim, de projeto, né? Bons padrões, tá? Então, isso é uma decisão do projetista da aplicação, mas, em geral, a gente tem vários controladores, para que a gente não misture várias entidades em um mesmo controlador, vários recursos em um mesmo controlador, tá? O controlador, como a gente já viu, é a porta de entrada das requisições, certo? E os controladores, eles estão muito associados à API que a gente projetou, tá? Então, se na API que eu projetei tem o recurso alunos, então, provavelmente, eu vou ter um controlador de alunos, tá? Que vai ser uma classe, eu posso dar o nome a ela, sei lá, controlador de alunos, posso dar esse nome. Eu vou marcar essa classe com o @REST_controller, agora já falando de Spring Boot, certo? E nessa classe, para cada subrota de alunos que eu tiver, eu vou ter um método que vai atender aquela subrota lá, aquele caminho completo, né? Então, se eu tenho alunos, só alunos, um get, se na minha API tem um get só de alunos, então, nessa API que é um get só de alunos, eu vou lá no meu controlador precisar de um método que vai atender esse pedido, um get de /alunos, certo? Se na minha API tem um get de /alunos /id, que é o ID do aluno, então na minha classe controlador de alunos, eu vou precisar de um método para atender esse pedido de get /alunos /id, tá? Então, para cada URL lá que tiver projetada naquela API, eu vou precisar de um método no controlador, certo? E é lá no controlador que o parsing da requisição HTTP vai ser feito, né? A gente, como desenvolvedor, a gente não vai ter trabalho nenhum, a gente não vai pegar um string que é a requisição e a gente vai precisar quebrar ela, não. O Spring Boot faz isso para a gente. E aí o Spring Boot vai oferecer para a gente anotações que a gente pode usar para recuperar dados daquela requisição que chegou. Então, por exemplo, a gente pode recuperar aqueles parâmetros que vêm com interrogação. Não sei se vocês já viram na composição assim de uma URL. Às vezes você tem um barra não sei o que, sei lá, /alunos, por exemplo, eu posso ter um /alunos, aí eu posso ter um interroga, nome Raquel. Significa que eu estou passando um parâmetro para esse meu pedido, que provavelmente eu estou pedindo todos os alunos que o nome tem Raquel no nome, certo? Então, a gente usa essa anotação dentro do código da gente para recuperar esse parâmetro que está lá na requisição HTTP, tá? Então, a gente não vai precisar se preocupar em fazer o parsing dessa requisição. O cabeçalho não sei o que está a partir do índice não sei qual dessa string. A gente não precisa pensar nisso, tá? Porque o Spring Boot faz isso para a gente. Se a gente recebe uma requisição que tem um corpo, né? Eu quero matricular um aluno e aí eu mandei um JSON no corpo que são as informações desse aluno que vai ser matriculado. Então, vai ter uma anotação para isso, que é o request body. Eu vou pegar o corpo daquela requisição e isso vai ficar em algum objeto que eu digo qual é, né? Eu só tenho que saber casar esse JSON com esse objeto, que é basicamente, esse JSON precisa ter atributos que são os mesmos atributos daquele objeto, tá? Isso vai ficar bem mais claro quando a gente começar a desenvolver. O importante aqui é que vocês entendam que dentro do controlador a gente precisa de um método para cada pedido que a gente planejou para a API REST da gente. Certo? E também aqui, quando a gente for ver um exemplo, vai ficar mais claro, certo? Então, como a gente tem um método para cada rota lá da API, né, rota completa, assim,
Então, a gente vai indicar no Spring qual é o verbo que deve ter naquela requisição. Então, por exemplo, eu posso ter uma requisição get para barra alunos, e aí eu vou usar @getMapping para barra alunos aqui. Eu posso ter um post para alunos, que é quando eu vou adicionar um aluno novo, certo? Em termos da rota, é como se fosse a mesma rota, barra alunos, mas é um post. Então, do meu método que atende a esse tipo de requisição, que é um post para barra alunos, eu vou ter lá uma anotação, @postmapping. Então, a gente vai ter anotações que são anotações de classe, como REST Controller, anotações que são feitas dentro de parâmetros de entrada de certos métodos, que são essas aqui, tá? E eu vou ter anotações que são feitas por método, que são essas, tá? Já já a gente vai ficar mais claro isso. E aí, cada método desse vai requisitar um serviço a algum objeto que está marcado, de uma classe que está marcada com @service, certo? No framework, no Spring Boot, as classes que estão marcadas com @service, aí vai ser criado um objeto de cada classe dessa, e esse objeto vai sempre ficar rodando como se fosse um serviço, tá? Um único objeto, certo? E aí, o controlador, ele precisa conhecer os serviços que ele precisa acessar. Então, se eu tenho um controlador de alunos, provavelmente eu vou precisar acessar o serviço de alunos. E aí, o serviço de alunos vai ser um atributo desse controlador. Aí, depois que solicita esse serviço que seja feito, sei lá, foi adicionar um aluno. Dentro do meu controlador, eu vou chamar o serviço, aluno e serviço, ponto, adiciona aluno, passo os dados. Recebo o retorno disso e mando a resposta para o cliente. O ideal é que esses métodos que estão dentro do controlador, que eles sejam muito pequenininhos, que eles simplesmente chamem um serviço e retorne para o cliente o que precisa ser retornado, certo? E não conheça nada de lógica da aplicação. Isso deixa para o serviço, deixa para as entidades daquela aplicação. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza, professora? Tudo certo. Joia. Massa. O remédio de Nina, vai dar já já, né? Se precisar, tu me chama. Já essa camada de serviço, 55. Já essa camada de serviços, ela precisa ser marcada com esse @service, certo? É a anotação que o Spring Boot dá para a gente. Então, aquele objeto da classe REST Controller vai conhecer objetos da classe que são marcados com @service para pedir serviços. Esses objetos é que devem lidar com as entidades, com as regras, as entidades do software, com os repositórios, quando for o caso, tá? Desacoplando o controlador do resto da aplicação. Essa camada de serviço é a primeira camada que conhece um pouco mais da lógica da aplicação, tá? O ideal é que o máximo de lógica fique nas entidades e que o serviço saiba apenas acessar essas entidades, né? Vai haver um acoplamento entre o serviço e as entidades que aquele serviço gerencia, né? Que são, por exemplo, o serviço de alunos vai ter um acoplamento com a entidade aluno, né? Porque vai gerenciar objetos daquele tipo, né? Vai ter um acoplamento com o repositório de alunos, tá? Porque vai solicitar esse repositório serviços no banco de dados, na base de dados de aluno, tá? Mas o serviço é a primeira camada, né? O primeiro objeto, digamos assim, que entende um pouco mais da aplicação, mas o ideal é que a maior parte da lógica fique nas entidades, certo? A gente desacopla o controlador, já falei isso também. E aí, não é uma regra, é só uma dica. Quando isso for possível, a gente vai ter um serviço para cada abstração de recurso, tá? Então, se a gente tem um recurso alunos, a gente vai ter um serviço de alunos. Se a gente tem uma abstração professores,
a gente vai ter um serviço que vai lidar com esse recurso professores, tá? Assim como assim como o controlador também, né? E aí, depois de tudo isso que a gente conversou, a gente já pode começar a criar uma aplicaçãozinha simples, usando Java e usando Spring Boot, certo? Para vocês fazerem isso em casa, vocês precisam instalar o Maven na máquina de vocês, se não tem ainda, certo? A Apache Maven. O ideal é que vocês atualizem Java, atualizem a IDE, né, para ficar tudo atualizado. Existe um plugin, pelo menos para Eclipse, existe o DevTools, que ele diz que facilita o desenvolvimento de aplicações, assim, com Spring Boot e tal. Eu não gosto não, sabe? E lá na UFCG, quando a gente tentou usar esse DevTools lá no laboratório de lá, ficou tudo muito lento, sabe? Foi mais complicado. Eu não uso na minha máquina, então os exemplos que eu for dar eu não uso, mas vocês podem baixar esse plugin aí e usar para ver se preferem usar, tá? Então, vamos fazer de verdade, em vez de mostrar aqui, o que dá para fazer a gente faz. Depois, eu acho que tem um videozinho meu lá no YouTube fazendo isso que a gente vai fazer agora, certo? Quando a gente vai criar uma aplicação Spring Boot, a gente não faz, que normalmente, deixa eu abrir aqui o Eclipse. Ops, não é esse Eclipse que eu quero, não. Não é instalador, não, criatura. É isso aqui. Porque normalmente, quando a gente vai criar uma aplicação, aí a gente vai lá no Eclipse e cria uma nova aplicação, né? A gente vem aqui, deixa eu abrir aqui para... Deixa eu fechar isso aqui. Geralmente a gente vem aqui, new, né? Aí inicia um novo projeto Java, não é assim que a gente faz? Vocês estão vendo minha tela? Está muito pequena. Tá vendo? Dá pra Tá ver. dando, né? Para ver. Se não der em algum momento, vocês falem, que aí eu tento aumentar. Eu acho que eu aumentei já um pouquinho semana passada, mas eu não aumentei muito, porque para mim, programar com as letronas grandes também fica bem estranho. Mas tá dando pra ver. Pronto, aí vocês falam quando não der. Então, geralmente a gente faz isso, né? A gente cria um novo projeto Java. Aqui a gente não vai fazer assim, certo? O que a gente vai fazer aqui é entrar numa página de inicialização do Spring Boot, que é o... Eu nunca sei decorar. Essa página aqui, start, então faço decoramento, start.spring.io, certo? E aqui a gente vai escolher certas opções, tá? Então, por exemplo, eu quero um projeto que a gerência de dependência seja pelo Maven, então está marcado aqui. A linguagem que eu quero é Java, tá? Qual é a versão do Spring Boot que eu vou usar? Geralmente eu deixo na versão estável, né? A versão estável mais nova é essa, 2.4.3, eu deixo nela. E aqui a gente informa o nome. Aqui a gente já pode associar essas coisas aos pacotes que a gente vai ter. Então, por exemplo, o pacote raiz, aqui está com um ponto exemplo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o fpb.dc.exemplo 0. Aqui é como se fosse o nome, nem faz muita diferença. Eu vou tirar esse exemplo 0 daqui e vou colocar aqui. Exemplo 0. Aqui é a descrição que a gente pode colocar e o pacote vai se chamar, o pacote vai ser o fpb.dsc.exemplo 0, tá? Eu quero gerar esse pacote através de um Java, aqui eu digo a versão do Java que eu quero usar. Desse lado de cá, a gente escolhe as dependências, quer dizer, o Spring, na verdade, é como se fosse um ecossistema para você desenvolver aplicações. E aí, ele a gente pode montar o framework que a gente quer usar, dizendo que partes desse ecossistema a gente quer usar, tá? Então, se a gente vai fazer uma aplicação web, a gente precisa dessa parte
de MVC, que é a parte web, certo? Spring Web, que está aqui, ó. Para construir web, incluindo RESTful, aplicações usando o Spring MVC, tá? Então, todos os serviços para desenvolver esse tipo de aplicação, que é daqui do Spring Web, que vai vir o @REST Controller, tá? O @service, certo? Vai ser daqui. Então, a gente vai selecionar esse, tá? A gente só vai selecionar ele hoje. Depois, por exemplo, quando a gente for, ó, esse DevTools, ó, foi o que eu falei para vocês. Vocês podem testar. Eu não gosto, eu não uso. Ele permite restarts rápidos, permite que você rode dentro da própria IDE, sua aplicação, enfim. Eu prefiro ir no terminal e rodar lá no terminal, certo? Depois, por exemplo, quando a gente for usar banco de dados, aí a gente vai adicionar essa parte aqui do Spring, que é o Spring Data JPA. A gente não vai hoje, porque a gente não vai usar base de dados agora, certo? Com isso, a gente já preencheu tudo de acordo com o nosso desejo. E a gente pode agora gerar esse projeto, tá? Esse projeto vai aparecer aqui nos downloads, certo? Essa parte é bem importante. Eu vou pegar ele e vou mandar para o meu workspace, certo? Tá aqui no meu workspace, ó, exemplo 0. E agora a gente vai abrir esse projeto aqui no Eclipse, tá? A gente vai agora importar um projeto. A gente vai importar um projeto Maven que já existe. Tá vendo aqui? Talvez para vocês apareça assim, aí vocês vão vir aqui em Maven e vai importar um projeto Maven existente. Aí você vai selecionar onde é que está esse projeto, né? Já está aqui no Workspace. E você vai importar esse projeto. Quando você importa esse projeto, ele já vem com um monte de coisas aqui que vão ser muito importantes para o projeto, certo? Então, vamos por partes. Uma das coisas é que já vai estar criado aqui o main. Eu não falei que a gente perde o controle do que é que vai ser rodado para vocês. Então, perde o controle. O main é esse aqui, a gente não vai mexer não, já está feito aqui o main, certo? A outra coisa, que é esse que ele está dando? Oxe, que doideira, eu nunca vi isso na minha vida. A outra coisa importante aqui que a gente vai ver é que a gente já vai ver um arquivo chamado .xml. Esse .xml é aqui onde vão ficar as dependências. Então, se vocês forem usar alguma biblioteca externa que quer usar, sei lá, aqui você tem que atualizar aqui as dependências. Por enquanto, a gente só está usando o Spring Web, né, Spring Boot Web, que foi o que a gente fez. Está usando o Maven para gerenciar, que nem dependência. Por enquanto, é só isso aqui que a gente está tendo de dependência. Spring Boot Web e Spring Boot Starter Test. Depois, quanto maior é a aplicação, maior vai ser a quantidade dessas dependências que a gente tem aqui, certo? Aqui, essa aplicação aqui, estou achando isso tão estranho. Ele está reclamando do nome do pacote, professora, que não pode ter número, essas coisas. Ah, eu não acho, pode né? ter número não, é? Não sabia agora, hein? Nem lembrei disso. Pode não, né? Pode, não? Mas compila e só vai dar pau, ficar vermelhinho assim na ideia. Enfim, eu vou terminar o exemplo só para a gente ir falando aqui. Qualquer coisa a gente cria outro depois.
É, é porque eu não sei se eu fizer um refactor aqui, se vai dar certo. Vamos ver, né? Eu acho que é o número mesmo que eu estava querendo. Esqueci desse detalhe. Mas vamos lá. A outra coisa que tem aqui para a gente é aqui dentro de Resources. Vocês estão vendo aqui, tem uma pasta de Resources. Aí tem Application.properties. Aqui é onde a gente vai colocar algumas propriedades de aplicação. Por enquanto está vazio, tá? E vai continuar vazio por enquanto. Mas, por exemplo, quando a gente for acessar uma base de dados, é aqui que a gente vai colocar o acesso, qual é o login e a senha, por exemplo, de acessar essa base de dados. Qual é o tipo de conector que a gente vai usar para acessar essa base de dados. Vai ficar tudo aqui, certo? E aí, a primeira coisa que a gente faz sempre é gerar certos pacotes, tá? Então, a gente sempre vai ter um pacote para os controladores, tá? Então, se a base da gente é o fpb.dc.exemplo, a gente vai ter um pacote, o fpb.dc.exemplo.controladores, certo? Se a gente tem serviços, a gente vai ter o pacote serviços, por enquanto só esses, tá? E aqui nos controladores, a gente vai criar uma classe normal, sei lá, vamos supor que a API da gente só tem um get de um string, só para a gente começar a brincar. Então, sei lá, controlador, eu brincava assim com os meninos, de saudações. Diz oi para você. Eu vou criar esse controlador. Então, a primeira coisa que eu vou marcar é marcar ele como um REST controller, certo? Então, agora, eu já estou preenchendo aqui um pedido do framework. Eu estou dizendo, ó, tem um controlador aqui, certo? E esse controlador, ele vai, por exemplo, atender uma requisição GET, vamos supor, de sei lá, saudação simples, por exemplo, certo? Aí eu vou ter um método aqui, um método normal. Aí aqui vai chegar outra coisa que a gente precisa falar. Response entity, ó. Tá vendo que já faz parte, vocês estão vendo, faz parte do framework, esse response entity. Esse response entity é quem vai gerar para a gente a resposta HTTP. A gente só precisa informar o tipo de dado, se a gente quiser enviar de volta algum dado, né? Por exemplo, qual é o dado que a gente quer enviar no corpo dessa resposta e qual é o código HTTP, certo? Então, ela é essa entidade aí que vai gerar para a gente a resposta. Professora, só uma observação. Saudação ficou escrita errada ali em cima. Foi? Ficou só Foi da saia. mesmo, hein? Só da saia, que é em japonês aqui, né? Saudação. Aqui eu vou colocar qual é o tipo, tá? Então, por exemplo, se a gente estivesse recuperando um aluno, eu quero recuperar a informação de um aluno, o tipo que eu ia colocar aqui era aluno, da entidade aluno. Como eu estou recuperando só uma saudação, eu vou colocar um string, para ficar bem simples, certo? Get saudação simples. E aí, essa saudação simples, eu preciso retornar alguma coisa, tá? E aí, o que eu vou retornar é alguma entidade, né, desse response entity, certo? E nessa entidade, eu vou até pegar um exemplo aqui, porque eu nunca sei decorar o negócio. Aí não olhem esse controlador não, que isso aqui é para um exemplo de outro. Coloquei construtores, que doideira.
controlador de saudação. A gente vai retornar aqui um novo response entity, mas aqui é que tipo? É um string, né? Foi o que a gente disse que ia retornar. Aí aqui a gente precisa chamar o serviço. Como a gente está falando de saudações, eu vou precisar ter um serviço de saudações. Sei lá, um saudações service. Estou falando em português, né? Serviço, saudações, por exemplo. E nesse serviço eu quero um get de saudação simples. Como isso é uma coisa muito simples, não faço nada. Isso é um método que vai ter lá no serviço sem nenhum construtor. E provavelmente isso vai dar ok. Então, ó, esse HTTP status vai ter aqui todas as opções de retorno bem conhecidas, né? Ó, com todos os números. A gente quer retornar um ok, porque provavelmente isso vai dar certo. Certo? Ok. Então, a gente vai retornar isso. Importar tudo. Vai dar erro porque isso aqui não existe, né? Então, a gente precisa criar agora esse serviço. Eu vou criar, na verdade, a classe. Eu vou criar por fora, porque vai ficar feio aqui. Eu vou criar aqui uma classe chamada serviço de saudações, certo? Essa classe a gente vai marcar com o @service, que a gente já conversou sobre ele. Esse aqui, esse serviço de saudações, por enquanto, ele precisa de um método, que é o método que a gente está chamando aqui, né? Get saudação. E agora eu vou gerar esse método lá. Tá, primeiro eu preciso criar um atributo. Aliás, nem é atributo que eu quero. Não é um atributo que eu quero. Foi mal. Eu vou criar um construtor baseado nos atributos. Eu vou marcar esse atributo como outward. Foi o que a gente fez aqui. Lembra que a gente disse que o controlador precisa conhecer o serviço. Como é que o controlador conhece o serviço? Da forma usual, através de composição. Então, dentro do controlador vai ter o serviço, certo? Aqui, eu estou dizendo que eu vou receber, para criar esse controlador, eu recebo esse objeto de serviço que já foi criado. Esse auto-arid, vamos pensar nele como se fosse, dizendo assim, o próprio framework vai fazer a ligação para mim desse objeto de serviço que for criado com o meu controlador, certo? Pode ver que aqui a gente não está fazendo um new do serviço, como a gente geralmente faz, né? Nos projetos que a gente desenvolve, que não são desse tipo. Em geral, a gente vai fazer um new aqui desse serviço, sei lá, para poder a gente usar esse serviço. Aqui não, a gente recebe a instância desse serviço, ela vem do framework, o framework que criou esse serviço, o framework que vai conectar esse objeto que ele criou com esse objeto controlador que ele vai criar para a gente também, ok? Então, por isso que a gente usa esse auto-arid aqui. E agora, a gente vai criar esse método aqui, tá? Serviço de saudações, serviço de saudações. Ele nem pediu, nem deixou. Oxe. Ele nem deixou eu fazer aqui. Então, eu vou precisar ter um método aqui que se chama get saudações simples, né? Vai só retornar um oi, tá? Não sei qual é esse erro que ele tá dando.
Toda vez que você vai mostrar um negócio, vai ter que dar um erro, né? Aqui ele quer que eu crie uma saudação. Acho que eu já tinha feito assim com string. Porque eu queria ser rápido aqui. Deixa eu criar um pacote aqui. Entidades. E aqui eu vou criar uma classe saudação. E aqui é os gets e sets. Só para a gente ser rápido aqui. Pronto. Esse saudação, a gente vai receber aqui essa saudação. Então, aqui no serviço, o get saudação, na verdade, eu vou retornar um new saudação, passando o oi. E agora eu retorno saudação. Eu já tinha retornado um string, não sei se vai ser isso não, viu? Tem alguma coisa que eu não estou percebendo aqui. Que demais esse rapaz está reclamando, gente. Peraí. Agora deu mesmo, viu? Alguém que já programa nesse negócio, tá vendo o que é que tá errado? Que maluquice, negócio mais simples do mundo. Controlador de saudações. Deixa eu ver aqui o negócio. Tá certo, não importa, tá certo. Às vezes, vocês vão ver que, às vezes, tem a mesma classe e a gente pode fazer importes diferentes. Isso acontece mais quando a gente começa a usar JPA. Aí, às vezes, você fez um import errado, mas esse import tá certo. É do Spring Framework já. Ou eu queria tanto rodar isso para vocês. Achei que o negócio tão simples assim não ia dar nenhum erro. Deixa eu ver se eu tenho esse outro código em outro disciplinas. Só uma vez que dei foi aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer não importa, é alguma coisa que a gente roda, que eu queria mostrar para vocês rodando, que aí vocês começavam a brincar, entendeu? Em casa. Deixa eu ver esse lab zero, como é que tá.
mais um. Controladores. Tá vendo que tá igualzinho e aqui dá certo? Doideira, gente. Desculpa aí, hein? Nunca pensei que isso ia dar erro, não. Deixa eu fechar esse. Fechar esse. Esse exemplo aqui que tá aqui, ele tem lá no GitHub, certo? Só que ele tá muito maior do que eu queria. Vamos pegar só um aqui. A gente tem o controlador tem o serviço, né? E aqui eu tenho um /v1 /do itens, e aí eu tô retornando uma resposta dessa. Aí aqui já é mais complicado, porque tem qual é a saudação, qual é o nome, enfim. Aqui eu já estou pegando parâmetros. Eu queria uma coisa mais simples. Esse é mais simples. Eu estou pegando um parâmetro que é, se eu passar o nome, eu posso passar um interroga nome igual a Raquel. E aí ele vai dizer, oi Raquel, sei lá, alguma coisa assim, tá? Ele vai pegar a hora, ele vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, e depois o nome. É isso que ele vai fazer. Se esse negócio estiver certo, não vai dar tempo não, pessoal, já vai dar meio-dia. A gente vai lá no terminal. Disciplinas, isso aqui está em 2019.2, né? ProSoft, Workspace. Esse é o lápis zero, eu acho, né? Aí a gente vai fazer MVC, para rodar isso na mão. Vocês estão vendo esse código? Está muito pequeno. Tá Para rodar pequenininho, mas dá para ver. para rodar isso aqui na mão, o que a gente vai fazer a gente vai chamar o mailing, que é o MVN, e vai dizer, ó, Spring Boot, run. Quer dizer, a gente está mandando rodar o que tem dentro dessa pasta, certo? Se tudo estiver certo, né? Faz tempo que eu não vejo esse código, eu não sei se está certo. Às vezes, quando eu estou preparando a disciplina, eu vou mudando. Pronto, a aplicação foi iniciada, ó. Tá? Então, está dizendo, ó, iniciou na porta 8080, certo? Se a gente quiser, por exemplo, pegar isso aqui, aí eu vou abrir agora o post, né? Que era isso que eu queria mostrar a vocês, que aí vocês podem começar a brincar, pegar código e ficar brincando para ir estudando. O Postman vai ser a aplicação que a gente vai usar como se fosse o cliente, certo? Então, aqui no Postman, eu posso pegar, eu quero fazer um get de HTTP, localhost, não quero fazer isso agora não. HTTP, sei lá, localhost, só que aqui vai ser disso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, aí ele responde, ó, ok, a resposta, 200, ok. E aqui está o corpo da resposta que eu recebi, tá? Como eu não passei nenhum nome, ele está me chamando de ser humano, que foi o que eu disse aqui, que seria o default. Eu tô pegando o que vem depois do interrogação. Se vier interrogação e vier com parâmetro nome, eu estou dizendo que eu vou recuperar. Se eu não falar nada lá, eu vou usar como default ser humano. Então, ele está me dizendo bom dia, ser humano. Porque por esse código, depois vocês podem estudar, ele está lá no Git, eu posso mandar para vocês o link desse código. O que ele está fazendo é olhar a hora do dia, se for antes de meio-dia, ele diz bom dia. Se for entre meio-dia e 6 horas, ele diz boa tarde, e assim por diante. Então, bom dia, ser humano. Se eu tivesse colocado aqui nome igual a Raquel, ele dizer bom dia, Raquel, certo? Então, a gente já aprendeu aqui também esse arroba, né?
Então, quando a gente colocou, aqui nesse caso, tem um REST controller, eu tenho um REST controller, eu estou dizendo que eu respondo o pedido GET de v1/greetings, certo? Aqui eu estou dizendo como é que eu vou realizar isso, tá? Eu posso receber um parâmetro dentro dessa rota aqui, eu posso receber um parâmetro, que é o que a gente viu aqui nesse exemplo, com o interroga e depois vem o parâmetro. Eu posso receber um parâmetro que tem um valor nome, tá? Se esse parâmetro não vier, eu vou usar um valor default, que foi ser humano, e se esse parâmetro vier, eu vou jogar o que vier dentro dessa string aqui, tá? Aqui, então, eu vou chamar o serviço de saudação. Eu vou chamar esse método do serviço de saudação. Aqui tem o serviço de saudação, marcado com @service, e eu vou receber aqui esse nome que ele passou, pode ser que seja ser humano, ou pode ser que seja um nome que realmente foi passado. E aqui ele vai pegar a hora local, e aí vai fazer aquilo que eu disse, né? Dependendo da hora, vai gerar bom dia, boa tarde, boa noite, e retornar uma saudação que tem um nome e tem uma saudação, tá? Esse código tem um monte de coisas ruins, que o ideal é que vocês melhorem. Então, por exemplo, vocês acham que essa lógica aqui deve estar onde? Deve estar aqui? Essa lógica de bom dia, boa tarde, boa noite, ela deve estar aqui? Sim, não é geralmente o service que tem toda a lógica e o controle Mas ela não social. devia estar aqui, não? No greeting? Não seria melhor que eu tivesse aqui no greeting um método, sei lá, greeting, hora do dia, sei lá, alguma coisa assim. E aí aqui estaria essa lógica e o serviço só chamava daqui? Entende? Uhum. O serviço não precisa conhecer isso aqui deveria estar lá. A ideia é que depois vocês podem pegar esse código e ir refatorando. Outra coisa errada, tem coisa em inglês, tem coisa em português. Isso é correto do ponto de vista, é bonito isso? Usar? Não, é desorganizado. Não, exatamente. Então, é um código feito para que vocês comecem a brincar com isso, sabe, de casa. Porque você vai pegar, você vai olhar como é feito, você pode fazer modificações, você pode criar uma nova saudação que você queira, enfim, você pode modificar coisas para ir entendendo um pouco da forma de funcionamento, tá? Infelizmente, meu exemplo simples não funcionou, não sei ainda o que é, que vocês podem ver que está igualzinho, né? O que a gente tinha feito. Só não tinha esse parâmetro aqui. Mas, enfim, depois eu descubro o que foi. E a forma de rodar é aqui no terminal, né? Se vocês instalarem aquele DevTools, vocês vão conseguir rodar na própria IDE, né? Como eu não instalo, eu rodo aqui no terminal, certo? E uso aqui pelo Postman, eu acesso essas rotas para ver quais são os resultados. Beleza? Beleza, professor. Pronto, desculpa, a aula foi muito grande, mas é porque eu queria, pelo menos, que vocês tivessem uma noção hoje de como é que a gente desenvolve essa aplicação, porque aí eu passo para vocês os códigos que estão no Git, que vocês podem baixar, e já ir começando a brincar um pouquinho, né? Como se fosse um projeto de vocês, que vocês vão mexendo, vão melhorando, vão modificando, e assim vocês vão aprendendo a se familiarizar com o desenvolvimento desse tipo de aplicação, certo? Daqui para quarta-feira eu mando exatamente coisas que vocês podem fazer, certo? Essa aula que está gravada, vou até parar a gravação. Essa aula que vai ser gravada, eu vou colocar lá no